Prefeito, o senhor pode fazer um balanço dos 100 primeiros dias? Nós pegamos uma prefeitura com bastante prejuízo, né, em vários sentidos, e agora a gente se aproxima dos 100 dias. Que balanço o senhor pode trazer para a população de Atibaia? Cara, em primeiro lugar, uma alegria enorme recebê-lo aqui, Osni, todo o pessoal que acompanha o Correio, e muito feliz dessa oportunidade da gente bater um papo aqui, né? De fato, a gente está trabalhando e nós vamos apresentar para a cidade um balanço dos 100 dias, né, no momento oportuno. A gente ainda não fechou tudo, mas a gente consegue ter alguns indicadores para, nesse momento, já bater um papo com vocês, né? A gente assumiu a prefeitura numa situação muito difícil, né? Para quem é de Atibaia e acompanha a vida administrativa da prefeitura, era quase que inimaginável que pudesse acontecer o que aconteceu no ano passado com a gestão anterior. E de fato, desde setembro, quando a gestão anterior eles viram o caminho que as contas públicas tinham tomado, eles adotaram uma série de medidas, desde que começou pela substituição da secretária de Finanças anterior por uma secretária de Finanças temporária que veio ajudar, uma pessoa muito competente, para tentar minimamente, no que fosse possível fazer, arrumar a casa. E aí muitas medidas foram tomadas no sentido de redução de custos, né, que trouxeram um impacto gigantesco nos serviços da cidade. Então, para que tentassem fechar a prefeitura com o menor déficit possível, entregar para a nova gestão com o menor rombo financeiro possível, o custo disso foi muito alto, porque a paralisação ou a suspensão de boa parte dos serviços, ela foi significativa. Então, e aí quero até começar por aquilo que é mais visível, que a população sente na pele, né? Que é a questão da zeladoria e manutenção, por exemplo, da cidade. Para vocês terem uma ideia, a gente assumiu a cidade com mais de 1 milhão de metros quadrados para serem feitos em termos de zeladoria e manutenção, né? A roçada, né? O termo antigo que fala capinação e roçada. A capinação você não vê mais ninguém capinando, né? Mas é a parte de zeladoria, a poda, a roçada, que pode ser feito de modo mecanizado ou pode ser feito com os nossos colaboradores, né? Tanto da Secretaria de Serviços quanto das empresas terceirizadas. Então, 1 milhão de metros para a gente poder fazer, com uma média que a prefeitura de 250 mil metros mês. Essa capacidade da prefeitura. Aí você fala assim, então em 4 meses está resolvido? Não, porque aquilo que você fez no primeiro mês, na metade do segundo ele já cresceu de novo, porque ainda mais no início de mandato, né? Você pega janeiro, fevereiro e março, são meses que a temperatura é alta e que chove muito, a cidade vira uma estufa. Então, vira uma bola de neve, né? E você não dá conta de conseguir zerar essa demanda num curto espaço de tempo. Então, o que a gente fez? Além desse passivo que foi deixado, a suspensão do contrato é um outro passivo que permaneceu também, a diminuição das equipes. E as empresas que prestavam serviço para a prefeitura, quando teve a ordem de suspensão dos contratos, o que elas fizeram? Elas mantiveram o plantel de trabalhadores dela ou mandou embora? Mandou embora, né? É natural, você não vai manter uma série de trabalhadores que você não tem o contrato respectivo para poder custeá-los. Então as empresas mandaram as pessoas embora. Assim. Quando mandaram as pessoas embora e a gente assume em janeiro, a operação está desse tamanho, o que era gigante, né? E aí você fala assim, não, tá, a gente organizou a casa aqui, demos a ordem de serviço para fazer a recontratação, só que aí demora um tempo para conseguir recontratar. A mesma coisa está acontecendo com os totens de fiscalização, né? Tudo tem contrato. E quando esse contrato expira, você tem que fazer nova licitação, novo contrato, porque alguns totens expirou o prazo, né? E a gestão anterior não renovou. Exatamente, os totens, né? A rescisão do contrato foi feita no ano passado, acho que setembro, outubro do ano passado. Né? Já foi rescindida, essas câmeras não estão em funcionamento há muito tempo e a empresa foi notificada 4 vezes para retirar os totens da cidade. Desde lá atrás, não, a gente vai deixar. Acho que, de certo modo,
não sei se numa esperança de uma renovação de algo que já tinha sido rescindido, mas agora serão novos processos de licitação, atendendo às melhores tecnologias disponíveis no mercado e com os valores correspondentes. Então, toda essa gestão responsável, eficiente, a gente está fazendo, né? Custo-benefício, análise de custo-benefício dos contratos, né? Mas algumas questões elas vêm lá de trás, né? Por exemplo, essa dos totens, a rescisão foi em setembro, outubro, alguma coisa. Então ficaram alguns passivos aí. Muitos passivos. A gente está falando de 2 aqui, né? Por exemplo. Hoje a gente está conseguindo entregar na parte de zeladoria mais com menos. Então as nossas equipes enxutas estão produzindo em média 16% a mais do que as equipes no mesmo período produziram no ano passado. E a gente está acrescentando alguns times aí para realmente conseguir superar essa casa dos 16%, para o quanto antes a gente conseguir zerar essa parte de zeladoria, a gente zerar. Mas esse é um exemplo, né? São vários na cidade toda. Nesse ínterim, né, algumas secretarias ainda não têm cargo de diretores e coordenadores, cargos de confiança, o que poderia fazer com que as secretarias tivessem uma agilidade, né? Um exemplo é a Secretaria de Cultura, que a gente vê o Samuel Quinto com um efetivo muito pequeno de pessoas e uma demanda grande, porque a cultura atende eventos em outras secretarias parceiras, né? Isso é porque está faltando dinheiro ou é um conjunto de fatores que impedem que a gestão consiga efetivamente decolar assim, o seu trabalho? É uma excelente colocação, Osni. Na verdade, a gente está fazendo muito com um time enxuto também. Isso está dentro de alguns critérios, né, que nós apresentamos desde o início. O primeiro deles, né, é trazer pessoas extremamente qualificadas para trabalhar na administração pública, e é o que nós temos feito. Nosso corpo de secretário é um corpo extremamente técnico. Todos os secretários eles têm qualificação e experiência para poder assumir as pastas, né? A gente vive num ambiente político, né, mas os secretários, por exemplo, em que, vamos assim dizer, tem essa conjuntura de administração pública e questão política, mas todos eles são técnicos, né? Não tem uma indicação que caiu de paraquedas lá e falou assim, não, esse aqui é para atender um político, um pedido assim, assim, assim. Não, veja bem, até é normal você ter indicação do partido A, de B ou de C, isso não é um problema, desde que a indicação ela tenha, vamos dizer assim, a capacitação técnica efetiva para assumir aquele cargo. Então, eu sempre disse, durante os outros mandatos, como vereador, inclusive eu atuei, olha, a questão das nomeações, ela não é um problema em si, o problema é quem são os nomeados. Então, desde que as pessoas estejam trabalhando e consigam entregar tecnicamente e fazer um bom trabalho, zero problemas. A questão a gente não nomeou todos os cargos ainda, não são tantos que a gente tem para nomear, teve uma reforma recente que o Emil fez depois de 3 ações judiciais intentadas contra a lei de cargos e salários da prefeitura, que inclusive uma dessas ações ela teve desdobramentos até na esfera criminal por desobediência de ordem judicial. Está vigente na cidade uma lei muito menor, Osni, uma lei enxuta, que não são tantos cargos assim de nomeação, e aí entra num ponto nevrálgico, né, que ao mesmo tempo que a gente está tentando trazer muitas pessoas qualificadas, né, a lei ela é pequena, então não tem tantos cargos assim à disposição para a gente poder incrementar o time, de modo que a gente consiga atender todas as demandas. Então é algo que a gente precisa avaliar com carinho. E também a remuneração, né, desses cargos não é uma remuneração compatível com o mercado de trabalho hoje para as pessoas que exercem os mesmos papéis na iniciativa privada, né, que acaba sempre sendo um parâmetro para você conseguir trazer bons profissionais para a administração pública. Então, isso eu estou falando de nomeações, mas quando a gente olha para um concurso público, por exemplo, se a prefeitura fizer um concurso público e ela quiser contratar alguma especialidade médica, se ela não remunerar minimamente de acordo com o mercado, você não consegue atrair bons profissionais. Se você faz um concurso público, e a gente teve esse problema que foi trazido para mim pelos técnicos de enfermagem, né? Os técnicos de enfermagem falaram, precisa contratar mais gente. E eu perguntei, mas não foi feito o concurso? Eles falaram, fizeram o concurso. O problema é que fizeram um concurso público para técnico de enfermagem, em que os bons técnicos de enfermagem do mercado não se interessaram para vir trabalhar na prefeitura. Então, essa é uma questão sensível, né? Então, a prefeitura ela precisa acompanhar o mercado, né? Para que a gente consiga trazer boas pessoas, bons profissionais para entregar o melhor serviço para a coletividade. Eu acompanhei a Secretaria de Saúde por 2 gestões no Conselho de Saúde e a gente viu que muitos concursos para médicos, né, os médicos também, eles passam no concurso, mas eles não vêm. Então a população muitas vezes não entende que é um processo que você abre o concurso, isso demora, faz a seleção e eles não vêm.
e aí falta médico no posto de saúde, às vezes distante, né? E tem uma questão aí da compatibilidade do salário que muitas vezes não acompanha, né? É isso aí, é isso aí. Prefeito, como equalizar as demandas do partido e as demandas dos eleitores de Atibaia, que são muito específicas, voltadas para Atibaia? Tem muita diferença? Está sendo fácil equalizar? Muito tranquilo, Osni, muito tranquilo. A gente tem um excelente relacionamento com o PL e todas as demandas que nós apresentamos são demandas que existe um alinhamento partidário, né? Então, seja na parte da eficiência da gestão, quadros técnicos e profissionais para a composição do secretariado, eficiência administrativa, economicidade, proteção ao meio ambiente, as nossas características históricas e naturais. Então, está um alinhamento total assim, em relação às pautas que nós defendemos com as questões partidárias. Então, o senhor tem uma boa relação com a Câmara de Vereadores? Sim, hoje temos uma boa relação com a Câmara de Vereadores também. A Câmara tem ajudado muito na condução desses primeiros meses do mandato. Os vereadores têm sido muito conscientes, né, e são conhecedores da situação em que nós pegamos a cidade. Então, independente das questões partidárias, né, o PL, o partido pelo qual eu fui eleito, fez 4 vereadores na eleição, algo também que a gente considera histórico, né, na cidade, um partido fazer 4 vereadores, e tem outros 7 vereadores, né, na Câmara Municipal, que dá a composição de 11. Nós temos um excelente relacionamento com todos eles, muitos deles foram vereadores comigo também, Osni, né? Enquanto eu fui vereador na cidade, eles foram meus colegas de Câmara Municipal, então a gente tem um excelente relacionamento e temos discutido os problemas da cidade e conduzido de um modo, vamos dizer assim, visando o bem da população. E a relação com os servidores vai nessa mesma linha. Me lembro que na eleição, o debate que nós tivemos lá no Bourbon, eu fiz a mesma pergunta, que era uma pergunta que poderia ser para qualquer candidato, mas coincidiu da gente se encontrar e eu perguntei sobre a relação com os servidores. Também tem essa mesma... Relacionamento incrível com os servidores, eu só tenho a agradecer todo o trabalho, o suporte que os servidores públicos têm dado à nossa gestão, todos eles muito empenhados em realmente fazer diferente, né? A verdade é que estava todo mundo, talvez as pessoas tivessem medo de se colocar, de dizer para as outras pessoas, né, aquele ambiente que se vivia na cidade há 12 anos, né? Mas para nós eles não têm esse medo, né? Então eles abrem o coração, né, e falam assim, olha, cara, graças a Deus que a situação mudou, e a gente vê isso não é de boca para fora, né? A gente vê realmente um empenho muito grande do servidor em fazer as coisas darem certo, em trabalhar com vontade, em fazer uma alegria em servir a população. Então, salvo raríssimas exceções que existem em qualquer corporação, qualquer empresa da iniciativa privada, qualquer time de futebol, qualquer aglomeração, associação, você sempre tem um percentual de pessoas ali que muitas vezes não tem o mesmo ânimo, né? Mas é natural. Na família da gente assim também faz parte, né? Agora, de um modo geral, assim, mais de 98% dos servidores aí, é incrível o trabalho que tem realizado e a gente também de portas abertas, ouvindo e devagarinho fazendo mudanças estruturais que vão fazer diferença também vamos dizer assim, na gestão de recursos humanos da prefeitura. Prefeito, pensando numa pauta nacional, a questão da fome, que é algo que é muito cara para mim, essa questão da alimentação das pessoas mais necessitadas, né? Considerando a inflação dos alimentos, a gente teve uma alta na cesta básica, né, o aumento do custo de vida, existem políticas pensadas para fundos públicos para regulamentar doação de alimentos ou criação de hortas comunitárias ou cozinhas e restaurantes populares, banco de alimentos? Existe na sua administração a preocupação assim, com essa fatia da população, com essas políticas públicas? Ótima pergunta, Osni. Enquanto vereador, eu fui o autor de 3 legislações nesse sentido. A primeira delas, a autorização da prefeitura a promover hortas comunitárias na cidade. A segunda delas, a criação da política municipal de erradicação da fome. E a terceira, a autorização para a prefeitura criar um programa para distribuição de alimentos processados e não consumidos. Essas 2 últimas eu fiz em parceria com o Dr. Ubiratã. Somos os 2 autores dessa legislação.
que é uma preocupação que, assim como você tem, a gente sempre teve. E, efetivamente, nesses primeiros meses, a gente já está trabalhando na estruturação de uma implementação no programa de hortas comunitárias na cidade. Tenho conversado com o nosso secretário de Agricultura, Gabriel Sola, que, inclusive, ele trouxe essa pauta para a gente, né, lembrando de toda a nossa defesa nos anos de Câmara Municipal sobre esse assunto. E a questão especificamente sobre o programa de distribuição de alimentos processados não consumidos e até mesmo aquilo que a Prefeitura já fazia, né, na Diretoria de Segurança Alimentar, que está dentro da Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social, a nossa secretária Patrícia Anda tem avançado nesse tema. Ela sabe que é uma pauta de governo também, então nós estamos buscando estruturar da melhor forma, conversando com o Estado, como que a gente faz para ampliar aquilo que a gente já tem, né, e realmente ter uma possibilidade de auxílio para quem mais precisa nessa questão da segurança nutricional. Que ótimo. Cozinha comunitária é um sonho meu, assim. Eu acho que é uma coisa que eu lhe contei que minhas filhas nasceram lá próximo do Monte Azul. E lá eles tinham padaria comunitária, horta comunitária. E é uma coisa fabulosa, porque todo mundo participa e as pessoas se engajam, né? Isso é muito legal. Prefeito, tem uma pauta aqui de tarifa zero. Que existe uma emenda constitucional 90/2015, garantia o transporte como direito social, eu acho que foi até da Luísa Erundina, se não me engano. Então, isso foi uma pauta quente, né? E que eu acho que tem pipocado em várias cidades do Brasil. Acredito que sejam mais de 50 cidades, né, que estão discutindo esse tema. O senhor pretende implementar esse projeto ainda de forma cadenciada, visto que tem um potencial de funcionar também como distribuição de renda, já que a pessoa gasta parte do salário com tarifa, né, com condução, e inclusive um fator de redução de gases, né, na atmosfera. O senhor chegou a pensar nessa questão? Eu vi que o vereador Pido Judô fez uma discussão, outros vereadores já se colocaram também. Como é que o senhor vê essa possibilidade de tarifa zero no município? Eu coloquei no nosso projeto de governo, nas nossas propostas, a implementação, ainda que de forma gradual, né, do tarifa zero durante os 4 anos do mandato, né? Então a gente pretende sim conseguir, ainda que inicialmente em linhas específicas e prioritárias, em dias específicos, a gente começar com a ideia da tarifa zero. O grande desafio, né, precisa fazer que essa operação, sob a ótica econômica e financeira, ela se sustente. Hoje a gente tem um problema que nós estamos trabalhando muito para poder resolver em relação ao transporte coletivo. Nós estamos fazendo remapeamento de todas as linhas, porque, de um modo geral, o que aconteceu com o transporte coletivo no Brasil nos últimos anos? Uma queda sensível no número de passageiros. Então, em algumas cidades, beirou quase 40%, 50% o número de queda de usuários do sistema de transporte coletivo. E transporte coletivo, sem ser redundante, Osni, ele pressupõe coletividade. Se você deixa de ter uma coletividade de usuários naquela determinada linha, um determinado trecho, em algum momento aquela linha ela deixa de ser inviável, né? Por quê? Porque justamente você precisa ter o uso coletivo, em massa, daquele carro, daquele ônibus que está no transporte. Então, isso é um fenômeno que aconteceu no Brasil todo. E aí tem gerado o quê? Quando você tem uma diminuição no número de usuários numa determinada linha, existe um princípio no direito administrativo que é do equilíbrio econômico e financeiro do contrato. As empresas falam o seguinte: não tem mais usuário nessa linha que justifique a manutenção de um ônibus. Para que eu possa manter essa linha para atender 1/4 do que tinha de passageiros, eu preciso subir a tarifa. E aí que começa aquela queda de braço, né? Porque daqui a pouco, se continuar desse modo, as pessoas hoje têm usado muito mais o transporte por aplicativo. Então usa o Uber, usa o 99, usa mototáxi, muitas vezes, para se locomover, por conta da comodidade, né, da celeridade. E aí isso, com essa queda de número de passageiros, aí a empresa falou o seguinte: para eu manter a linha, sobe a tarifa. Mas não dá para subir a tarifa, então tem que fazer o subsídio. Aí a prefeitura repassa um custo para subsidiar a tarifa no preço em que está. Então, é uma operação complexa que a gente vê muita gente falando de tarifa zero, mas eles não têm noção da complexidade que é necessário para conseguir implementar para que isso seja sustentável. A gente está sendo muito responsável. E durante a campanha, eu dizia isso para as pessoas que me perguntavam: Daniel, como é que você vai resolver o problema do ônibus? Eu falava exatamente isso que eu falei para vocês agora aqui, explicava a complexidade e dizia o seguinte: olha, nós precisamos entender que a gente não vai conseguir manter ônibus de 5 em 5 minutos do ponto A para o ponto B.
né? Se não tiver uma demanda de passageiros que justifique aquele ônibus naquele horário. Então, como é que a gente resolve isso? Primeiro, um remapeamento de linhas e dos horários em que as pessoas de fato utilizam o transporte coletivo. E aí, com esse remapeamento, a gente vai conseguir entender se a linha tem que sair de 5 em 5 minutos, de 10 em 10, de 15 em 15, de 30 em 30 ou de 1 em 1 hora. Ah, mas se estiver só de 1 em 1 hora? É assim que o sistema funciona para que a coletividade possa utilizá-lo. Então, né? Se pensa de forma gradual, né? Gradativa. Sim. Para se chegar no... Sim, exatamente. Então começa por um remapeamento de linhas para entender quais são as linhas e os horários adequados que atendam a demanda da população. Feito isso, a gente senta e conversa com a empresa para que eles façam o cumprimento do contrato efetivamente nessas linhas, com um ônibus adequado, qualidade de transporte, obediência aos horários, né? Precisa funcionar, tem contrato para isso. E a partir daí, mapeando a operação, a gente começa a avançar para uma discussão de uma tarifa zero. Que hoje, você tocou num tema interessante, que você comentou assim, né, Osni? É uma questão de distribuição de renda social porque a pessoa deixa de pagar. Eu vou além. Mas é muito mais. Porque a classe trabalhadora que utiliza o ônibus, 94% do custo da tarifa, quem paga? É o empregador. Exatamente. É o empregador. Porque ele dá o vale transporte. E o vale transporte você só pode descontar 6% do trabalhador. Então quem paga é o empregador. Isso quem é registrado na CLT. Então quem é registrado na CLT recebe o benefício do vale transporte. Quem custeia a operação é o dono do comércio, é o dono da empresa da prestação de serviços, é o hospital que paga o vale transporte para o funcionário trabalhar. São as empresas de um modo geral. Quem não está registrado na CLT, né, aí de fato sai do bolso dele. Mas se ele tem uma contratação avulsa de prestação de serviço na cidade, muitas vezes o valor que ele cobra do dia de trabalho, ele cobra separado do valor do transporte. Então quem paga também é quem está contratando. E boa parte da situação também é pago pelo próprio usuário do serviço, principalmente aos finais de semana e tudo mais. Então é democrático a gente conseguir avançar num tarifa zero. Mas nesse sentido, então, o próprio empregador ele pode participar desse, entre aspas, consórcio para ajudar a fomentar esse ele já paga, né? Ele já banca isso. Ele já banca isso, de certo modo. Então, todos os estudos de estruturação de tarifas, de modelos de tarifa zero, passa por essa complexidade de entender como que isso pode ficar em pé de modo gradativo. E a gente está fazendo isso. O nosso desejo, sem dúvida nenhuma, seria que a gente tivesse condição financeira, né, para custear todo o sistema. Inclusive fazer não deixa de ser um incentivo para o próprio setor empresarial, né, para o comércio e tudo mais. Mas não é simples, né? Até pela situação em que a gente pegou a prefeitura, que não é segredo, e todo mundo sabe das dificuldades que a gente tem. Mas enfim, existe uma preocupação nesse sentido. Claro. Agora... É que eu fico preocupado em explicar os detalhes, né? Mas enfim, posso ser mais cartesiano também aqui. Mas nesse sentido também precisa modernizar uma rodoviária, né? Precisa melhorar. Porque ela está no estado precário já há muito tempo, né? Eu acho que o terminal ele está localizado num bom ponto. Não vejo nenhuma racionalidade em tirar o terminal rodoviário do centro da cidade. Atibaia hoje ele é um centro regional de trabalho. Então, se desafio vocês agora a darem uma volta no centro da cidade, eu faço muito isso, e entre conversar com os comerciantes, pergunta para o atendente de onde ele é. Você vai encontrar gente de Piracaia, de Nazaré, de Bom Jesus dos Perdões, de Bragança Paulista, de Mairiporã, que vem trabalhar no centro da cidade. Essas pessoas vêm de ônibus. Se você simplesmente tira a rodoviária do centro da cidade e coloca na beira da rodovia, essas pessoas que hoje gastam um passe, por exemplo, né, para chegar até o centro da cidade, eles vão, ao invés de ter que gastar um passe de ônibus, vão ter que gastar 2. Aí vai ter que implantar o bilhete único. Exato. Só que como é que você implementa o bilhete único com empresas concessionárias diferentes? Porque uma é a intermunicipal e a outra é a intramunicipal. Exatamente. E a complexidade da operação? Então, a turma que gosta de falar, fazer proposta mirabolante, pedra fundamental de rodoviária na frente da cidade, não pensa em quem mais precisa do serviço público. Quer fazer a entrega para botar no portfólio e dizer que fez, mas não pensa na operação toda. Né? Então, assim, você vai estar prejudicando quem? O trabalhador. Você vai estar prejudicando quem? O comerciante, né? Que hoje tem um X que ele paga de vale transporte, vai ter que pagar Y. Ou o próprio trabalhador que às vezes põe no bolso para mim trabalhar. Então, a operação ela é complexa. E aí, quando você consegue entender e ter o olhar sensível para quem mais precisa, você não vai fazendo proposta mirabolante só para dizer que fez. Então, o que a gente precisa fazer? A rodoviária, hoje a situação não está bacana, né? O entorno da rodoviária está muito ruim. É um compromisso nosso fazer uma revitalização de centro da cidade. Claro que em menos de 60 dias úteis de trabalho, a gente não consegue fazer tudo. A gente está apagando incêndio. É todo dia um incêndio diferente, Osni.
mas dentro do programa aí de mandato para 4 anos de governo, nós vamos fazer a revitalização do espaço para que a gente tenha um ambiente mais adequado ali para as pessoas que usam o terminal rodoviário. Uma outra questão aqui é a água, né? Existe um projeto para recuperar o Onofre. Eu participei dos primeiros passeios pelo Onofre, né? Do pessoal do Portão, o Josué, a Neia. E é um projeto muito interessante porque a gente percebe honestidade, assim, na preocupação com o meio ambiente, né? Então eu queria saber, assim, sobre a recuperação do Onofre, porque a gente pode enfrentar um período de estiagem, né? A gente tem a COP30, está vendo os eventos climáticos cada vez mais extremos. E como é que o senhor vê essa questão, que eu já estive numa reunião que o senhor falou até da questão dos prédios, talvez, não sei se seria junto, né? Porque a quantidade de prédios que se ergueu na cidade exige uma demanda muito maior de água. E a gente tem um córrego que ele parece estar sofrendo, né? Não sei se daria para equalizar essas duas questões numa só. A questão da água e dos espigões. Bacana. Vamos começar pelos espigões. Nós já mandamos para a Câmara Municipal o novo Código de Obras da cidade, Código de Urbanismo da cidade, por assim dizer, que é a Lei de Uso e Ocupação de Solo, né? Que nós estamos reorganizando cada região, cada setor da cidade. E essa nova legislação, ela já contém um limite claro de verticalização, né? Então, que está em adequação com o plano diretor que foi aprovado alguns anos atrás, mas a gente ainda está sendo muito mais rigoroso. Então, hoje a legislação de Atibaia permite uma infinidade de construções de prédios nas mais diversas regiões da cidade, sem limite de altura, em boa parte de todos os bairros do município. Hoje, a legislação que nós mandamos para a Câmara, algumas regiões da cidade, restritas, vai poder ter a edificação por verticalização, mas com limite de altura. Então, regiões urbanas, né, a gente tem no máximo aí 6 pavimentos, em algumas regiões 4 pavimentos, na beira da rodovia Dom Pedro 8 pavimentos, e em uma região específica, porque tem projeto de desenvolvimento de Smart City, 12 pavimentos. Mas aí são questões de planejamento. Quando você contém a possibilidade de planejar, adensar verticalmente não é um problema, desde que você tenha planejamento para isso. Se você não tem planejamento, vira um problema, porque você adensa num bairro que não tem infraestrutura mínima para receber aquele adensamento. Que foi o que aconteceu na cidade hoje, gerou a questão do problema hídrico, da questão de mobilidade urbana, do trânsito, diversas situações que têm trazido dificuldade para os moradores da cidade. Paralelamente a isso, a questão de proteção do meio ambiente é algo que é muito caro para nós, né? E nós sempre defendemos com unhas e dentes isso. Então, esse novo Código de Urbanismo, ele traz diversos conceitos, né, de preservação das nossas características históricas e naturais. Limitação de verticalização é uma delas, não é só uma questão de infraestrutura, é uma questão de cidade mesmo, né? Quando você entende qual é aquela característica daquela cidade e como deve ser preservado, né, você entende os modelos de desenvolvimento, né? Recentemente estive na convenção da OEA, Organização dos Estados Americanos, né? Um evento histórico aí que Atibaia teve a oportunidade de participar, algo incrível, né? Há muitos anos a OEA não fazia uma reunião com líderes locais, prefeitos e governadores. Normalmente são chefes de Estado, né? Presidentes de repúblicas, né? E tudo mais. E aí, quando a gente anda nesses locais, é muito claro a organização, o desenvolvimento, o padrão de edificação, limitação de verticalização, né? Em regiões. Então, você tem regiões que a limitação é essa. Novos centros, você não tem problema ter um outro tipo de arquitetura, mas tudo passa, obviamente, por um conceito, por organização de cidade, em tantos lugares do mundo, né? Paris não é diferente, Londres não é diferente, sim, uma série de locais. Estou citando esses exemplos porque são exemplos que normalmente a gente olha e fala assim, olha, o primeiro mundo, né, e tudo mais, e tal, e que tem uma democracia muito mais madura que a nossa também, né? Para não dar outros exemplos aqui de situações boas também que a gente tem no Brasil. E aí a gente vai nessa questão do meio ambiente, Osni, e chega na proteção das nossas nascentes, que não é só a questão do córrego do Onofre, mas tantas outras regiões em que nós temos nascentes na cidade, que ao longo do tempo isso foi, não digo relativizado, mas talvez negligenciado. E a gente teve constantemente, né, um avanço de aterros em áreas de nascente, que foi evoluindo para diminuição, obviamente, no fluxo de água desses córregos e chegou na condição que a gente chegou hoje, tanto do Onofre
quanto de outros córregos do município. Então a gente tem uma preocupação muito grande com isso. A primeira é estancar a sangria, é não permitir que novos aterros de nascentes sejam feitos, né? Você tem possibilidade legal de fazer aterros, isso a lei permite, mas tem critério para fazer isso. Em que distância você pode fazer isso dos córregos, né? Você não pode aterrar nascente, você tem que ter isso de forma muito bem mapeado na Secretaria de Meio Ambiente, que era outro departamento da cidade que estava às traças, né? Isso, se entrevistar servidor público, eles vão dizer para vocês, né? Não é uma questão do Daniel falando aqui, é uma questão fática, né? Da forma como as coisas estavam sendo conduzidas em determinados departamentos. Então a gente tem uma preocupação grande, sim, para a recuperação do córrego do Onofre. Sobre a questão de viabilidade de captação, tratamento e distribuição de água, pela nova ETA que está sendo feita aqui no centro da cidade, que já devia estar entregue há muitos anos, é mais uma herança ruim que nós pegamos do governo anterior e que nós estamos tendo muito trabalho para conseguir concluir essa obra. A captação com a condição de tratamento e distribuição da nova ETA, em tese, ela supre uma necessidade de captação do próprio córrego do Onofre. Não precisa, vamos dizer assim, estrangular a estação de captação e tratamento lá do SAIP. E lá só tem previsão de quanto tempo mais a gente consegue aguardar a nova ETA? A nova ETA? Previsão, inclusive na primeira... Eu tinha 8 dias úteis de mandato, a Vanguarda me perguntou isso numa entrevista, eu disse, olha, no mínimo 18 meses para conseguir fazer funcionar. E eles disseram para a gente que em novembro ia estar funcionando em operação assistida. Fui fazer os testes, assim, testes de estanqueamento básico e apresentando problemas estruturais, né? Então, uma série de questões que quando você sente, você fala, não é possível, né? E são problemas que a gente tem enfrentado e tudo isso vai ser apresentado para a cidade no relatório de 100 dias aí de governo. Só pegando o gancho, o senhor falou da OEA, o senhor esteve lá, e a gente viu muitas críticas pelas redes sociais. Eu queria que o senhor explicasse qual foi o objetivo e o que o senhor trouxe de benefício para Atibaia. Incrível, né? Eu acho que quem faz uma crítica dessa não tem ideia do que é a OEA. Né, a Organização dos Estados Americanos, fundada em 1948, né, não deixa de ser um braço da Organização das Nações Unidas, da ONU, e eu acredito que é a primeira vez na história que a cidade de Atibaia teve a oportunidade de participar num foro de discussão americano, por assim dizer, que envolvem América do Sul, América Central e América do Norte, né? Os 34 países membros da OEA. Nós fomos convidados, né, o que nos honrou demasiadamente, para representar a cidade nesse encontro de governos subnacionais, que é o nome que eles dão para governos estaduais e governos municipais, governos provinciais, porque a disposição federativa na América nem sempre é a mesma como nós temos no Brasil. Então, tem governador de província, uma série de coisas, mas governadores e prefeitos de um modo geral. E esse encontro ele não acontecia há muitos anos na OEA. Tanto que eles a OEA tratou esse evento como histórico. E no final desse evento foi aprovada a criação de um fórum permanente de discussão de políticas públicas de sucesso nas Américas, com governadores e prefeitos municipais. Ou seja, está aí o tamanho do evento que nós participamos. Atibaia é considerada fundadora desse fórum de discussão de prefeituras e governos estaduais dentro da OEA. É algo realmente incrível e significativo. Lá foi discutido diversos problemas, 4 fóruns foram abordados em termos de democracia. Há uma preocupação muito grande com a manutenção de estados democráticos na América Latina, e aí uma crítica contundente, por exemplo, ao que se tem na Venezuela, a questão da Nicarágua e outros governos totalitários ainda existentes. Então, uma fala frontal dos próprios secretários da OEA e dos presentes, uma preocupação muito grande, né, com a discussão de ideologias que desabonam a estrutura familiar. Então, isso foi dito com todas as letras por quem estava participando dessas discussões na OEA, a importância da estruturação da família em qualquer sociedade que se preze. Falamos de segurança pública, tivemos a oportunidade de, na OEA, discursar sobre democracia, sobre segurança pública, rediscussão de pacto federativo, modelo federativo de concentração de receitas hoje que tem no governo federal e que estrangula os municípios na ponta. Isso é uma pauta comum dos países latino-americanos também.
A questão é de multiplicação de número de municípios sem necessidade para tanto. Quando você cria um município, você cria uma estrutura política, administrativa dentro dele que muitas vezes não tem a menor justificativa lógica de existir. Então essa foi uma pauta que nós levamos também para a discussão dentro da UEA, e falamos de questões de captação de água e políticas públicas de eficiência para evitar, por exemplo, a perda entre captação, distribuição e tratamento de água. Né? Algo incrível que nós levamos para discutir na UEA e levando o nome de Atibaia para a capital dos Estados Unidos da América. Para concluir, voltamos da UEA, ao encerramento nós recebemos 200 bolsas de estudo da Universidade Santander, que serão viabilizadas aí a partir de junho. Eles ainda estão estruturando o modo como será feito isso, provavelmente um EAD, mas que nós teremos a oportunidade de participar de cursos, né, para capacitação daqueles que trabalham no meio público. Algo incrível, histórico para a cidade de Atibaia. Óbvio, quando a gente vê crítica, só não sabe, só não vê quem não quer, né? Que obviamente é crítica política, de quem está de um outro lado, né? De quem não teve a oportunidade de participar de um evento como esse, né? Não teve credibilidade para receber convite, uma série de coisas nesse sentido. Então é movimento político, né? Então a gente tem muito conceito naquilo que a gente está fazendo, né? Então a relevância de um evento desse é algo extremamente significativo, né? Então... Tem alguma questão que a gente não abordou que seria importante? Algum esclarecimento, algo que talvez a gente não tenha percebido, porque as pessoas percebem muito obras, elas veem a eficiência do governo pelas obras, pontes e asfaltamento. Tem algo que está assim, no outro, não sei se o senhor entende, algo que tem sido feito na cidade e que algo não está sendo visto, como talvez saúde, algo que o senhor vê como uma marca importante e que talvez não seja tão visível. Osni, sem dúvida nenhuma. A gente está trabalhando muito, né? E essas questões estruturais, elas não aparecem da noite para o dia. É como uma árvore, né? Se a gente tem uma árvore frondosa hoje, que fornece sombra e que todo mundo desfruta dela, é porque em algum momento ela foi plantada, em algum momento ela foi regada para que ela chegasse no tamanho, né, adequado e pudesse produzir sombra, produzir fruta, fazer a transformação gasosa, né, contribuir com a paisagem cênica da cidade. Então tudo demora. Então nós estamos fazendo reformas estruturais seríssimas na prefeitura. Criação de fluxo interno, modernização da administração pública, né? Nós estamos hoje mapeando mais de 2.500 procedimentos internos da prefeitura, porque quando entra um pedido do cidadão, o cidadão tem que saber para onde esse pedido vai, por onde tramita e quando vai ficar pronto, né? Seja uma simples resposta de um questionamento, seja um pedido de aprovação de um loteamento, que da modo como a gente pegou a prefeitura hoje, está meio freestyle, né? Cada um faz o que quer. Não, peraí, nós vamos criar fluxo, nós vamos criar procedimento. Hoje nós estamos mapeando mais de 2.500 dentro da prefeitura. Transformação administrativa, mudança de sistema, migração de sistema, que causou um grande transtorno no final do ano. Isso foi iniciado no final da gestão anterior, essa migração do software da Secretaria de Finanças para um sistema muito mais avançado que possa dialogar com todas as secretarias e aquilo que tem de mais moderno. Fora isso, nós vamos implantar uma infovia municipal. Nós vamos ter um cabeamento de fibra para todos os próprios públicos da prefeitura, algo que não tem e é importantíssimo. Nós estamos num mundo em que tudo passa por segurança digital, segurança de dados, e a prefeitura ainda está trabalhando na idade da pedra. Então nós estamos implementando coisa que literalmente vai por baixo da terra e ninguém enxerga, né? Para que a gente possa avançar muito nessa pauta de Smart City, por exemplo, que a gente precisa ter é uma necessidade em termos de eficiência de administração pública. Fora isso, revisão de diversos contratos que estão colocados hoje sob a ótica da eficiência e economicidade. Questão da saúde, nós estamos fazendo uma transformação na gestão da Santa Casa, que estava sem pediatra e agora nós estamos, inclusive, com neonatologista, algo que nunca teve na Santa Casa, neonatologista, diminuindo o tempo de espera em fila de atendimento, colocando emergencista na porta da UPA, a requalificação do corpo técnico que está trabalhando, trazendo economia financeira e melhorando o serviço. Então, são situações assim, a gente tem muito para mostrar.
e pouco tempo de governo ainda. E aí aqueles projetos maiores que demandam estruturação, captação de recursos, projeto e desenvolvimento, isso não vai acontecer gradativamente. Então é muito natural que a gente veja em 3 meses de governo, né, quem não está satisfeito, a turma que obviamente teve em outro campo político na eleição, começa a ficar caçando pelo em ovo, motivo para criticar. Se você faz é porque você fez, se você não faz é porque você não fez. Não importa o que você faça, estarão insatisfeitos, né? Então a gente tem que ter muita tranquilidade no ambiente político, até do Brasil que a gente vive, para poder separar o joio do trigo, né? O que efetivamente é uma demanda, é um apontamento que a gente precisa ter atenção e o que está aí apenas, única e exclusivamente com um fundo político, ideológico de quem está num outro campo, que perdeu a eleição e está só fazendo um movimento para querer desgastar uma administração que nem começou. Porque não existe ninguém razoavelmente que consiga entender um pouquinho de administração pública que veja que em menos de 60 dias úteis, 65, não fiz nem a conta de trabalho, né? Tudo que já está sendo entregue em relação a 12 anos de atraso, né? De desmando, de uso de recursos públicos de modo não racional, né? Tudo que a gente tem feito. Nós conseguimos em menos de 30 dias úteis entregar novamente o funcionamento da piscina pública do balneário. As pessoas me abraçam na rua e falam assim, cara, a gente nem sabia que existia isso. Como aí? Eu falo assim, mas você não sabia que existia o balneário? A gente que é da cidade fala assim, a gente sabe o patrimônio que é aquilo, quanto tempo ficou largado, abandonado um equipamento público de lazer gratuito para a população, né? E que nós entregamos e está funcionando. Nós anunciamos um mutirão para fazer carteirinha de final de semana, foram 1.200 carteirinhas num sábado e num domingo, Osni. Espantou o número de pessoas que foram lá, inclusive eu sentei para fazer carteirinha junto, né? Para você ver como a população, quem está realmente vendo a transformação na cidade, está abraçando tudo que está sendo feito. Nós fizemos o Domingo Livre na Praça Guanabara, no domingo retrasado, um sucesso absoluto, estimativa de mais de 4.000 pessoas na praça, com uma série de serviços da prefeitura, de recreação, tudo gratuito para a população. E hoje a gente sabe que lazer é muito caro. Fechamos a via para os veículos, as pessoas passeando com suas famílias, algo incrível. Então são alguns projetos de governo que a gente já colocou em prática. Vou falar um pouquinho de educação. O governo passado tinha reduzido o horário de funcionamento de creche. A creche estava fechando 4h30 da tarde na cidade. Você que é mamãe, você que é papai, que trabalha no horário comercial, como é que você saía antes das 6 para pegar teus filhos às 4h30 da tarde nas creches da cidade? Já ampliamos o horário de funcionamento de creche, já devolvemos o horário de funcionamento até às 18 horas, né? E fizemos isso como? Apertando, estrangulando o servidor público com a sua jornada de trabalho? Não, senhor. Contratação específica de agentes especializados para trabalhar no horário de acolhimento, que é o que a gente chama, né? O horário pedagógico vai até às 16h30 e o horário de acolhimento para quem precisa até às 18h. Nós já reorganizamos isso na cidade com menos de 3 meses de governo. Nós estamos entregando para todas as nossas unidades, né? De escolas e creches municipal, ensino fundamental, infantil e creche, parquinhos, novos parquinhos, que era uma demanda histórica. As nossas crianças muitas vezes brincando em equipamentos não adequados, com má condições de preservação e manutenção. Nós estamos entregando novos conjuntos, novos parques para todas as unidades escolares da prefeitura. Então, aqueles parquinhos de plástico que são estruturados, né, como vocês veem em algumas praças públicas, modelos semelhantes a esses já foram entregues para as unidades escolares e os de madeira estão sendo entregues essa semana. Ontem, nós tivemos um anúncio incrível de modernização na educação, né? Existiu uma demanda de corte de um contrato, isso eu digo da rede pública municipal. Os profissionais da educação olhavam de forma muito reticente para o uso de tablets, que a prefeitura tinha um contrato para a utilização de tablets nas escolas municipais. Com tudo aquilo que a gente tem de informação sobre rendimento, efetividade e, inclusive, ordenação do uso de telas para as nossas crianças, que elas não devem estar expostas ao uso contínuo de telas. A gente falava um pouco disso aqui, né? Em uma análise multissetorial, inclusive financeira, entendeu-se que esse contrato não era um contrato que deveria seguir. Esse contrato ele foi rescindido, a prefeitura fez um novo modelo de contratação e ontem nós anunciamos. Nós fizemos a contratação do sistema da Google for Education. É a Google, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, com plataformas integradas e de sucesso à prova, vamos dizer assim, de todos os testes e avaliações que já foram feitas, e hoje nós temos o sistema da Google for Education para as nossas crianças na cidade.
40 lousas digitais, Osni, foram adquiridas para as nossas escolas públicas municipais, interativas, que auxiliam o professor na preparação da aula e para mostrar para as crianças, muitas vezes, algo que é interativo que precisa ser mostrado. Além das 40 lousas, 36 carrinhos com Chromebooks dentro deles. O que são Chromebooks? Notebooks que viram tablets, mas para serem usados aonde? Dentro das escolas, de modo dirigido, supervisionado pelos nossos profissionais de educação. Quem mais entende de educação neste país? Os nossos profissionais de educação. Não tenha dúvida, são os nossos professores, os nossos diretores, os nossos assistentes educacionais, quem está dentro da sala de aula. Ninguém precisa ensinar o que eles precisam fazer para as suas crianças. A gente precisa dar ferramenta para eles trabalharem. E isso é ferramenta efetiva de aprendizado, de capacitação. Tudo isso foi entregue no dia de ontem, nós anunciamos. A partir de hoje, estou conversando com você, hoje esses equipamentos estão sendo entregues às nossas escolas com capacitação para os nossos profissionais de educação para operarem o sistema. Além disso, material didático para os segundos e quintos anos, né? Que é um material didático referência utilizado em Sobral. Sobral é o melhor IDEB do Brasil. Ontem, no evento, nós tivemos a presença do Herbert, que é um dos idealizadores do sistema educacional de Sobral e que está em parceria hoje com o nosso município, trabalhando para que Atibaia ela rompa essa barreira que a gente tem há alguns anos de estagnação no IDEB. Então, aí material didático, livro mesmo, né? Sem falar todo o material, o kit que foi entregue de material escolar para as nossas crianças, que eu tenho visto, né? Que é o que a gente brinca aí, né? O que é voluntário, quando a gente vê nas redes sociais, né? Você vê uma criança fazendo um vídeo e falando do material escolar, pai, mãe, abrindo e filmando material escolar, e fala assim, nossa, a gente nunca viu nada parecido disso em Atibaia. Aí você fala assim, acho que a gente está no caminho certo, né? Então, é muita coisa que está sendo feita nas mais diversas áreas aí, viu, Osni? Muita coisa mesmo. Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina.